Bom dia, bom dia, Mayara. Desculpa aí, né? Garganta hoje, acorda, a gente fala, né, que o frio ele traz certas coisas para nós, até meio mutantes. A voz muda, muitas vezes estamos fanhos, mas faz parte, né? O corpo ele reage realmente com isso. Bom dia, esperar mais alguns segundinhos para alguém, né, para as pessoas poderem estar entrando. Bom dia, Rô, seja bem-vinda. Aí vamos, né, se possível, avisar mais pessoas que estão aí, gente, né? Vocês, hoje vamos falar de cores, mais aprofundado um pouquinho, entender um pouquinho o que ela age no nosso psique, porque entendemos a cor. Bora lá, pessoal. A gente vai se ajeitando, né? Com frio a gente vai que vai. Bom dia. Live esse horário agora, vamos falar, né? Tem uma dificuldade para muitos, né? Muitos também estão já no seu horário de trabalho. Aqui, quando eu falo até para um profissional, se torna um pouquinho mais complicado, mas dá para você ouvindo, né? Ou vendo. Eu falo que quanto tempo eu fiquei na área, né? De como estava como cabeleireira, também não conseguia chegar em nenhum ponto, não conseguia ver nada a não ser só o cliente. E muitas coisas também ajudam, né? Que a gente vai mudando o hábito, vai crescendo sobre isso. Eu mesmo, há uns anos atrás, com esse frio todo, eu tinha tinha muita dificuldade, gente. E é muito interessante porque eu venho falando dos temperamentos. E entenda, o temperamento que você está no momento de vida, porque assim nós temos os quatro, né? Como eu falo para vocês, isso ela vai pelo nosso lado intuitivo, é onde os temperamentos têm muito poderamento. Então, eu vou falar que ele age muito na nossa área física, né? Nesse movimento que nós temos com o corpo, ou tudo que diz em resultado muito mais com a ação, com o corpo mesmo. E eu muitos anos fiquei numa temperança, tá? Eu vou falar para vocês porque quanto mais tempo nós demoramos para mudanças, entende que aquela personalidade, esse tempero é o que mais se torna plausível naquele momento de vida, né? Por isso que eu falo que nós temos os quatro, temos o principal que é sobre nós, e se nós já temos ele numa quantidade alta e trazemos ele com mais força, bom dia, pastor, seja bem-vindo. Tava ali na live dele, uma bênção, gente. Olha, 10h30, quem tiver aqui pode estar indo para a live do pastor Daniel, que eu falo que é coisa boa, é bênção mesmo, é mudança de vida, é mudança de olhar. E aqui a gente fala muito de um trabalho, né? Eu falo muito da parte profissional e lá você sempre vai estar buscando todas as linhas, principalmente a linha espiritual. Então, bora, gente, se unir nisso e fazer coisas novas para nossa vida. Mas falando um pouquinho, como eu estava falando, de temperamento, então o temperamento ele tem um poder muito grande de mudar a nossa história, né? Ele faz com que a gente se sinta mais frio, onde o pastor também tá bem frio lá. E eu tive um bom tempo com o temperamento, assim, porque nós temos os quatro temperamentos, né? Nós vamos falar que até na psique, dependendo da parte psicológica, eles entendem por cinco, né? 5 temperamentos, que é predominante na parte fisiológica do homem, né? Só que a parte fisiológica, ela tem muita ação na parte emocional, por isso que ela dá uma mexidinha ali com a nossa emoção. Então, tem um poder grande sobre nós, né? E eu tinha muito a linha do fleumático muitas vezes, né? Ai, foi mesmo, pastor. Vocês estão falamos sobre uma bênção no meu Insta. É verdade, todo mundo que estiver aqui, eu sempre estou indicando, vai, se alimente. Coma da boa comida, gente, que vocês vão entender que o resto tudo se torna mais fácil. Enquanto nós estamos se alimentando direito,
creia que isso é espiritual e isso também se torna físico quando entendemos um pouco mais o que esse Deus pode acrescentar na nossa vida. Sempre é maravilhoso, né? Eu sempre indico e falo sempre para todos. Se vocês tiverem oportunidade, busca, porque também quando temos a parte espiritual contida sobre nossa mente, ela tem o poder de dar um equilíbrio a mais sobre os nossos temperamentos. Eu ganhei muita coisa no temperamento quando eu comecei a ter essa visão que a parte espiritual era o que dominava, tanto a minha emoção quanto a minha parte física. Mas se eu não estivesse ligada a Deus, com certeza eu não teria esse resultado. Porque quanto mais nos ligamos a Ele, mais nós somos transformadas, mais nós temos esse domínio próprio, domínio sobre dominar o seu próprio temperamento. E antes disso você não vai conseguir, porque eu vou te falar que traz muitas coisas negativas desses temperos, muito mais, porque o nosso corpo, por viver na sociedade, viver no meio dessa influência, ele tem mais poder de ter energia do que a capita, do que realmente reproduzir essa parte espiritual e sobressair em nós. Então, para isso acontecer, nós temos que ativar mais ela. Todo o tempo está ativando, buscando. Eu falo para você que não é à toa que hoje muitas pessoas, foi o que eu falei e venho falando em todos os lugares que eu entrei para estudar, para estar perto, para viver, muitas pessoas falando sobre de temperamento, né? A Paula, seja bem-vinda aqui. Maridão entrou, olha que bênção, seja bem-vindo, né? Meu amor de vida, meu parceiro. E é muito interessante quando entendemos que tudo isso tem um poder. Então, no tempo frio, eu usava muito fleumático, gente. Então, eu já estava com sono, já tinha dificuldade, e tem uma época da nossa vida que nós somos igual gatinho, só queremos sofá, coisa fofinha, deitadinho e quentinho. Então, isso é uma época do fleumático. Quem já passou aqui por consultoria sabe que nós temos 4 personalidades, cada uma, né? Temos 4 temperamentos e escolhemos cada uma delas para o momento de vida que nós estamos atuando e não percebemos. Isso não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente que entra para o nosso lado, porque o inconsciente ele tem muito a ver com o lado do nosso passado, que eu falei para você que é essa parte do cérebro, né? Que é a parte do intuitivo. Então ele capta as coisas e joga para esse lado. Então tudo que nós estamos vendo agora, que é presente, ele tem o poder de assimilar e colocar nessa área do inconsciente. Se nós ativamos, nós traz para o consciente. Se não ativamos, ele fica lá dormindo e só vai poder ser resgatado quando passamos por um fato de dor ou também quando nós ativamos ele para vir para cá, lembrando, fazendo com que aquilo traga a lembrança novamente e isso faz com que muda algumas ações. E hoje até isso tem uma ligação do que eu estou falando, que também na live que eu vi antes, estava falando sobre essa ligação, que é muito forte, que é o que nos traz esperança. Então, quando temos algo de nós e trazemos para esse lado, automaticamente o cérebro se torna mais consciente, mais atuante, ele começa a agir pelo fato do que ele já captou e já reconhece essa voz. Então, e eu reconheci a voz de estar dormindo, quietinha, no sol. Adoro o sol, gente. Amo o sol. Tenho muita predominância nessa estação, tá? Quero que vocês entendam. E o sol, ele tem muito a ver com a linha do verão, né? Mas quem é do verão não gosta muito do sol. Ó, que doido, né? Mas quem é do fleumático ama o sol. E isso acontece muito com as pessoas. Delas chegarem aqui e falarem pra mim, eu não suporto frio. Nossa, eu não gosto mesmo. A outra, eu amo esse tempo, que eu fico elegante, fico charmosa, e vou, e visto melhor, e se sinto bem. Então, só para vocês entenderem que o temperamento tem um grande poder nesse momento da nossa vida, tá? Então, se você passou aí, pensou, se nesse momento, que estamos no outono ainda, tá? Nós não estamos ainda no inverno, mas o outono, ele tem um poder muito grande. Então, eu vejo que quanto mais eu ativei isso que estava sobre mim, eu não tenho problema com acordar de manhã, o frio, vamos pro frio mesmo. Nossa, nunca que eu ia pensar. Eu pensava 1000 vezes para sair de casa quando eu tenho uma predominância no inverno. Eu quero ficar quentinha, tomando sopa e, se possível, com muito cobertor e sem fazer nada, tá? O banho é um calmo, sabe? É um trauma ali no momento, a gente fala, é o karma, né, que a gente fala, que sofre muito porque o frio, né,
abala até, porque a pessoa que tem o temperamento do inverno, né, sobre ela tem muito mais essas ações. E aí a gente ativa um pouco mais os outros temperamentos quando temos consciência disso, tá? Quando conseguimos trabalhar e entender bem o que cada temperamento influencia no nosso dia a dia, na nossa história e como vamos levar ele. Então, e os temperamentos, eles têm muito poder sobre a cor. Como eu venho falando isso, eu vou reafirmar hoje, tá? O inverno, ele tem tudo a ver com cinza, tá? Então, vocês podem perceber que a própria temperatura se torna, né, mais acinzentada, você sai lá para fora é aquela neblina, né? O céu, ele não se abre por completo. Vamos pensar que ele fica naquele dia nublado, naquele acinzentado. E isso só para vocês entenderem o quanto tem poder. Ontem eu falei para vocês sobre o arco, que quando foi criada a primeira forma que foi criada em cor foi luz, né? Haja luz, e a luz tem toda a referência com o branco. Então, por isso que nós somos muito apegados a entender que o branco é paz, que o branco nos direciona, que o branco é o que nos leva. Isso eu falo que o branco tem poder quando agimos pela nossa espiritualidade, temos consciência nisso. Porque se nós não temos, entenda que haja luz. Se vocês entenderem que Deus é luz, mas só que o próprio o inimigo da nossa alma também é luz, porque ele se tornou um anjo de luz, então ele também se tornou com porção branca. Então vocês tomem um pouco de... Aí que nós vamos pensando que tem tudo a ver conosco, tem a ver desde lá da criação e tem a ver com o nosso dia a dia do hoje, do agora, do direcionamento do que a gente vai viver. Então todas as cores, ela tem um fator que vem primeiro desse branco e depois foi havendo as coisas criadas e por isso que houve cores, né? Então, ontem, como eu falei um pouquinho, que cada cor do arco, ela tem uma representação em nós e muito mais a parte emocional. Muita gente acha que isso ele atua no lado espiritual, mas é um fator muito claro que trabalha na nossa psique emocional. A cor, ela veio totalmente para tratar isso. Então, quando você vê uma cor, você gosta ou desgosta. Isso tem a ver com o temperamento? Tem, mas tem muito a ver com o que você está sentindo naquele momento, tá? E você pode entender que você pode até amar muito uma cor, mas com o passar da vida, você passa a adquirir novas cores, você passa a gostar de novas cores. Por exemplo, se eu tenho uma filha que ama uma cor, né? Vamos lá, minha filha, por exemplo, ama azul. Automaticamente, pela essa influência que eu tenho sobre ela, e vocês lembram que eu falei sobre o intuitivo, que é muito de captação de energia, automaticamente eu passo a gostar daquela cor também, até para comprar para o filho, até para fazer com que o filho entenda. Ontem falei também uma coisa, né, recapitulando, que a cor, né, que a maioria dos pais acham que ele já tem uma influência no bebê, né, na primeira infância, porque é o pai que impõe a cor sobre o filho. Menina é rosa, né? E se for menino é azul. Então isso é uma imposição, não é uma verdade, porque não quer dizer que a cor azul é referência ao homem ou rosa à mulher, né? Não tem a ver com isso. Então eu quero falar aqui com vocês o que a cor tem influência na nossa emoção e o quanto nós podemos captar com a cor, o quanto que o nosso cérebro ele recebe com a cor. Então se você trabalha ou não, né, tem muitas mulheres que não têm a sua ação de trabalho, ou o homem também, mas eu vou falando um pouquinho para vocês irem adquirindo. E outra, gente, eu vou falar, isso é um grande alimento para a pessoa, tá? Já vou falar para você que tem muitas empresas que elas podem te contratar. Você tá passando por algum momento difícil de não estar trabalhando, querer voltar para o mercado de trabalho, entenda que a cor tem uma grande influência naquela empresa, tá? Então, se vocês primeiro estudar a cor da empresa, olhar qual é a cor, qual é o logo, por que tem essas cores, e você entender, você vai se produzir e vai levar a mesma energia para aquela empresa, e automaticamente essa empresa conecta com você. Tá? Ou também te espelhe, dependendo da cor que você tá e da forma que você está. Então isso tem um fator muito forte. E não é por consciência. Hoje, em muitas empresas, tem a gestão da empresa, ela está captando isso. Ao estudo do visagismo, de entender um pouco sobre o rosto, sobre a pessoa, e entender um pouco de cores, né? Eu falo que uma das empresas que capta muito é o marketing nessa linha, porque o marketing ele tem um desenvolvimento de indicar a cor para a pessoa,
E ali eles formam o logotipo, ou a marca, a cor da roupa, né? A cor que a roupa que a empresa vai usar. Isso tudo tem uma... Gente, a cor é sobrenatural na nossa vida. Então ela tem influência em tudo. Aonde você for tem cor. Como eu falei ontem, se você olha para o teu rosto, o teu cabelo tem cor, a sobrancelha tem cor, os olhos tem cor, a boca tem cor. E nós aplicamos mais cores sobre nosso corpo. Quanto mais nós aplicamos essa cor, mais influência sobre aquele momento de vida é o que a gente tem, né? E tem cores quentes e cores frias. Ontem eu falei também sobre a cor do cabelo, que o cabelo tem uma influência grande sobre o nosso corpo. Eu falei que como eu comecei a estudar, foi por causa de cabelo, né? Eu amava e amo o cabelo na minha vida, é minha matéria-prima, vamos pensar sobre isso. E eu estudava a fundo a matéria-prima. E por eu estudar muito a fundo essa matéria-prima, eu sempre consegui trazer uma revelação melhor para a cliente que via buscar isso, né? Ou uma mudança de cor, ou porque ela queria aquela cor, ou o momento de vida que ela tá passando, a cor também vai influenciar. E, gente, eu quero que vocês pensem, levou a vida inteira só de uma forma, de uma cor, vocês tomem cuidado. Esses dias eu comentei com uma amiga, né, muito próxima, é verdade, Rô. Por isso, quando vem o branco, dá desespero. Então, é isso que vocês têm que ver, que a cor, ela realmente, ela traz emoção sobre isso. Ou é o desespero, ou é o gostar e não gostar, ou é essa gratidão também vem sobre você. É as palavras que vêm na emoção que faz com que você entenda o que é o branco, o que é o preto. Mas eu vou explicar já o que vem essas 4 cores, que são as cores dominantes de liderança, tá? E o resto vem tudo abaixo delas, tá bom? Então, quando a gente olha pro lado mesmo e começa a entender um pouquinho sobre toda essa junção do que eu falei ontem, sobre cabelo, né, que eu falei pra vocês, que eu me identifico com a matéria-prima e que isso foi trazendo com que eu estudasse mais, a primeira vez que eu fui olhar sobre cor, eu sempre gostei de cor, gente, só pra vocês entenderem, eu até creio que o que me chamou a atenção pra ir pra essa profissão, né, primeira de cabeleireira, foi a cor. Eu tinha muito mais identidade com a cor do que com o corte. Tudo que eu fiz muito intenso, muito intenso. Se era para aprender a cortar cabelo, corta, até aprender e ter sobressair nisso. Depois foi cor. E cor eu tinha uma dificuldade da peba. Então, assim, vocês entendam que a maior dificuldade é onde mais você vai sair bem. Então, não se entristeça, não fique mal quando você quer desenvolver algo e não tem um resultado rápido. Por quê? Porque isso traz sobre nós o desafio. Então, quanto mais você é desafiado naquilo, é porque aquilo tem um fator sobre o seu propósito. Então, entenda sobre isso. Isso é muito forte. Eu ali no meu momento, né, que eu nunca imaginava, mas eu tinha cores e eu ficava falando na cabeça da cliente, porque eu não tinha uma consciência do que era, mas eu ficava, ó, se eu juntar isso com isso, vai dar isso. E ela falava, do que você tá falando? Eu falava assim, não, eu tô falando da cor do seu cabelo. E ela não entendia blufas, porque ela falava, ou eu quero ser loira ou eu quero ser morena. É isso que ela quer. Ah, eu quero o cabelo mais amarronzado, eu quero o cabelo mais avermelhado. É isso que o cliente traz para nós. Mas eu tinha que estudar o que aquilo traz em profundidade sobre a pessoa. Então, muitas vezes que foi dito ou falado sobre essa intenção, foi as horas que virou a chave sobre a minha cabeça. Pum, virou. Virei o ciclo. Gente, é coisa de louco isso. E como eu falo que a cor é sentida, uma das primeiras coisas que eu faço quando a gente está na consultoria e vai para a coloração pessoal, que é onde a pessoa vai entender quais as cores que tem poder sobre ela ou influência sobre ela. Porque, gente, muda-se muito esse detalhe que eu falo da morfopsicologia. Por quê? Porque eu vou falar o que a forma e a cor traz no seu sentido, no seu psique emocional. É diferente do que combina e o que não combina. Tá? Eu quero que vocês entendam que isso faz diferença no meu trabalho. Que muitas pessoas até me procuram e falam, Adriana, você trabalha com a linha de moda, de vestimenta? Não, eu não trabalho só. Na verdade, a gente entende, mas não é isso que eu aplico. Entende? O meu maior fator é realmente resgatar da pessoa o que está guardado dentro dela, que nem ela sabe. O quanto poder que ela tem sobre as mãos e muitas vezes está guardado numa gaveta. Que é isso que o inconsciente faz. Ele pega as suas maiores prioridades, a sua propriedade, onde você tem poder e guarda na gaveta, às vezes por medo, por não ter ninguém que te motivou, ou por você mesmo se sentir inseguro, né, que eu falo muitas vezes, e não conseguiu reaplicar sobre você aquela forma ou aquela cor. Então eu falo isso que é tão empoderado, gente, que por exemplo, a pessoa chega e ela tá num fator de uma estação ali, né, eu estou vivendo o tempo do cinza, vamos pensar sobre isso.
E o cinza, ele é o inverno, né? Vou falar bastante porque hoje nós estamos no dia mais frio. Então eu nem pego as 4 estações assim, gente, porque muitas pessoas pegam, né? Mas as 4 estações que nós passamos pelo ano, eu falo que é o direcionamento que Deus nos coloca. E muitas vezes ele fala, hoje você tá no inverno e sou eu que tiro você e mando novamente para a luz. Então ele tá falando, vai tirar você para te colocar os dias quentes. E, ai, desculpa aí, gente, tem os negocinhos da própria blusa que caiu na boca. Então, isso você vai se abrindo mais, entendendo um pouco mais sobre você e sobre a cor, tá? Uma coisa que é fundamental para você entender. Primeiro, respira fundo e vamos voltar a falar qual estação que você se adequa melhor no seu tempo de vida. Ah, eu gosto muito, eu me adequo muito no verão, como eu falei para vocês. Então, qual é o fator de cor que me influencia? Eu tenho um grande fator em cores claras. Eu não vou querer cores que, em primeiro lugar, eu posso falar para vocês que hoje eu vivo influenciando em mim, mas não quer dizer que é só isso. Eu sei usar as cores hoje ao meu favor. Por isso que eu brinco com a minha cartela. Eu vou de inverno frio para inverno quente. Eu vou também para o verão frio, para o verão quente. Então eu consigo trabalhar isso porque eu consigo ter um entendimento do que é aquela cor. Naquele momento está mexendo na minha emoção. Nem sempre é pelo meu tom. Porque o que acontece? Eu uso uma cor que trabalha na minha mente por um propósito, por uma intenção. Ou também eu trabalho por uma emoção, tá? Eu quero que vocês entendam isso, porque a intenção é no intuitivo. É fatores que eu tô usando aquela cor para ter uma ação maior sobre a minha vida. Então foi isso que eu falei. Se eu for para uma empresa, por exemplo, ali é tudo verde e a pessoa não suporta verde. E aí? Como ela vai conseguir, até para influenciar, entenda que a emoção daquela pessoa é mais baseada sobre isso. Porque quando ele entende o logo, gente, é uma coisa de louco. Ele entendeu qual é a forma da cor que ele se identifica. E ali tem muito a ver com o temperamento dele. Entende isso? Então, é para vocês pensarem sobre isso, tá? Pense com muito carinho sobre vocês, que vocês vão ver como vai dar diferença. As pessoas que é do outono, que tem uma predominância no outono, as cores dela é vinho, né, escuro, tudo que tem cor saturada. Então, vou pensar tudo que leva. Eu não falo que o preto é só o preto, né? Que é a cores do outono. Vamos pensar o que tem no outono, tá? Como eu falei que no inverno é o cinza, no outono você pode ver as árvores, elas ficam mais ressecadas e as folhas caem. Você tem mais intensidade no marrom ou na cor mais escura, que é mais preta mesmo, as próprias árvores, né? Vamos dizer outra coisa que você tem. É aquele dia que você sai de manhã, tá tudo escuro, daqui a pouco faz um sol lindo e chegou no final da noite, tá aquele friozinho de novo. Então você já se prepara para aquele dia, você já cata um casaco, porque você sabe que não dá para sair, porque você não sabe como vai haver durante o dia. Então o predominante do outono, ou, né, que eu falo que é do colérico, ele já se sobressai, ele já pensa antes de fazer. Então, por exemplo, eu vou ter que passar o dia em São Paulo. Vamos pensar assim, eu tô aqui em Mogi e vou passar em São Paulo. O que eu faço? Eu que tenho predominância do outono, eu já automaticamente é muito provável que eu vou pôr, se eu vou de carro, eu ponho outro tipo de roupa no carro, porque eu não sei quem eu posso encontrar, eu não sei se eu posso criar uma reunião lá. Sabe, é um monte de coisa que a gente não sabe, mas já se prepara antes. Isso é a pessoa da predominância do outono. E das cores também, porque as cores mais fortes, mais terrosas, cores mais saturadas mesmo, que tem poder nisso, sabe? Como a pessoa fala assim, eu gosto do vermelho, mas é aquele vermelho pisado, pra falar igual minha mãe falava, tá? E tem aquele fator que é o sangue pisado, que é uma cor mais fechada mesmo, mais cor de terra. Vocês podem olhar que a terra, ela tem um poder, que ela vai muito nesse sentido da terra vermelha até a terra preta. Então ela tem o poder do outono. Então a pessoa que gosta muito da terra, que gosta muito de predominância sobre isso, de ficar nesse momento, então entenda que ela também tem um poder muito grande do outono. E ela para admirar isso, e você pode ver que as folhas são mais secas, as folhas que caem ao chão é um laranja mais com saturação, ele é mais fechado. Então tudo isso tem a ver com a parte, eu falo para você, que a influência que nós temos é do mesmo fator que eu tenho
na temperança, eu vou olhar para fora, para a natureza, ela vai me corresponder com o momento de vida que eu levo. E aí vamos falar do primavera. O primavera, ela tem um poder intenso, feliz, e é todo o tempo nisso. Aí chegou o primavera, vai haver primavera na sua vida. Pode perceber que a maioria das vezes nós recebemos essa palavra de entonação sobre nós, né? Que nós esperamos pela primavera, porque a primavera, ela é isso, ela traz alegria, ela traz vigor, ela tem intensidade no que ela vive, é diferente de saturação, ela tem intensos, então é cores mais vibrantes, cores que hoje nós estamos vivendo um momento de flúor de novo, né? De novo, porque já houve. Só para vocês entenderem, tudo há uma repetição na Terra. Então não adianta a pessoa chegar aqui em mim e falar, eu criei isso. Não, alguém já criou antes, você só tá repetindo. Você só não lembra quem criou. Ah, eu tive uma ideia, pá. Não, alguém já criou antes para você, entenda. Você só tá dando, aquilo só veio um insight para o seu cérebro e ali você tá desenvolvendo, tá? Diferente, mas criação única já foi tudo feito. Tanto que nós também já fomos criados. Podemos ter versões melhoradas em tudo, mas é isso que acontece quando falamos do primavera. E o primavera, ele traz para sua vida as flores, as cores, a intensidade. Aí a pessoa fala para mim assim, Adriana, ai, mas você fala do cristianismo com tanta autoridade, né? Você fala isso como se fosse uma verdade. Tá, para mim é minha verdade, porque eu creio em Jesus, creio em Deus e creio na Trindade. Então eu sou trino, então eu acredito nisso. Então não tem como eu fugir disso. Então, é muito louco quando isso acontece, gente, porque muitas pessoas vão te negar, muitas pessoas podem sair de perto, porque nem todos vão ter essa conexão com você quando você estiver mais próximo do seu propósito. Ou também, entenda, gente, que isso faz com que as pessoas também, as cores também, afastem as pessoas de nós, tá? Entendam isso. É isso que eu quero que vocês sempre pensem. Elas podem nos aproximar, mas também podem nos rejeitar. Mas se você entender que a cor é para que você se sinta bem, para que você se sinta melhor, é para o seu fluido e aquela energia vai transcender aonde você estiver, isso faz toda a diferença, entende? Então você não se preocupa muito com quem vai gostar ou não vai gostar, porque aí já muda totalmente de característica, né? Muitas pessoas falam que isso levanta a autoestima, faz o melhor. Como eu já falei para vocês, a autoestima, no meu ponto de vista, isso é minha intenção e o meu direcionamento. Eu vou falar para você, um grupo muito grande que estuda a mente sabe disso. Que a psique, ela se torna muito, o autoestima, ela só tem relevância quando a pessoa está no alto, que a espiritualidade dela está muito alinhada com o propósito de vida dela. Ao contrário, ela vai ficar mal. E eu falo pra vocês que eu passo por várias pessoas, né, como já tive, até brinquei esses dias, que a gente fala com algumas pessoas espirituais, gente. Eu quero que vocês entendam que a religião, ela nos leva a isso, a entender que eu já sou espiritualizada porque eu tenho uma religião. E eu, com toda essa visão, eu posso dizer que a religião, muitas vezes, ela pode até nos aproximar de um propósito, do nosso propósito, mas também ela pode nos afastar, porque nós criamos mais na religião do que em quem nos criou. E isso é fora de princípio, isso não é o que Deus escreveu para nós, tá? Eu quero que vocês entendam. Então, quando você fala de um ser sobre essa influência, ela tem muito mais espiritualidade. A pessoa do primavera, ela tem um fator tão espirituoso que ela olha todas as flores, ela gosta de ver as borboletas voando. Quando ela encontra o arco-íris, ela fica ali vibrando, porque é a cor que tem intensidade sobre a vida dela, entende? Porque o primavera, ele foi criado para esse fator de deslumbre, para que os nossos olhos se encham de alegria quando nós vê isso. Então as cores com esse fluido, ele traz isso para o cérebro, ele traz uma dopamina, ele levanta você, ele faz você querer ter atividade física, é muito legal porque você quer pôr o corpo para ter ação. E eu vou falar para você, se agora nesse mundo, eu vou falar em qualquer momento de vida, se a gente escolhe algumas cores e usa ela com intensidade, por exemplo, se eu sou do cinza e vou para um exercício físico, qual roupa que eu vou escolher? Com certeza é a cinza. Vai entender, você não vai sair nem da cama. Você vai pensar e vai pensar de novo, falar, deixa que eu vou mais tarde. Daí o mais tarde fica para mais à noite, ou a noite passou e você não foi nada.
Você não fez nada da sua vida naquele dia. Então, porque o inverno, ele te deixa mais restrito a perder energia. Ele não quer que você perca energia. Ao contrário do primavera. O primavera, ele quer que você perca energia, porque quanto mais energia você perde, mais ele coloca. É tipo renovar sua gasolina. Então, e as cores vibrantes nos auxilia, né? Hoje eu tô aqui, ó, com uma cor vibrante, o meu esmalte é uma cor vibrante, tá? O batom é uma cor vibrante, o brinco, ele tem um poder de brilho e vibração. Então, é coisas muito sutis que vocês vão entender também, que tem o poder do primavera, porque é cores que faz com que os seus olhos brilhem. Tudo que existe brilho, sabe aquela pessoa que gosta de muito brilho na pele ou brilho na roupa, não só a cor, né? Influência, mas que traz esse flúor que eu estou falando, esse brilho a mais. Então entenda que você tem um poder ali na primavera. E a primavera é isso, ela tem as 4 estações no dia só. Você pode sair, tá meio friozinho, passou um tempinho, já tá quente, depois já faz frio de novo, daí o pessoal fala, é chuva com sol, casamento de viúva, é uma coisa assim que nós brincava quando era criança, né? E vinha aquela chuva com sol junto. E o arco, ele é muito propício para essa estação. Tá? Quando vem uma chuva e depois sai aquele sol, automaticamente vem o arco. As cores são reveladas. Gente, isso é tão magnífico, isso é tão extraordinário dentro da visão da criação que vocês... Ai, gente, é maravilhoso. Eu só tenho gratidão para isso, porque faz a gente entender um pouco mais quem somos, a nossa espiritualidade. E todos nós temos um pouquinho de cada. E se nós influenciar mais aquela estação, entenda que você tem muito mais ação sobre a espiritualidade, sobre o movimento no corpo, querer fazer mais. E essas cores flúor vai te ajudar, tá? Esses brilhos vai te ajudar. Tem pessoa que fala assim, ó, eu não passo se não tiver um brilho, tá? E tem mulher que fala assim, ah, isso é só pra mulher. Não, tem homens que gostam também. Tá? Eu falo que eu tenho um cliente que ele usa os bonés todos trabalhados aqui, tá? Todo trabalhado com cor. Ele usa aquelas camisas muito coloridas. Então ele tem um fator muito forte no primaveril. E ele é muito espiritualizado. Então ele gosta de música. Ele é totalmente artístico. Então ele gosta desse fator que a música traz, o som traz. Porque tudo isso tem um fator muito grande de mexer com a nossa área espiritual. Tá? Então é as cores vibrantes. E quando eu falo do branco, que foi o último que eu comecei falando e agora eu vou dar uma pincelada muito forte sobre ele. O branco, ele tem um poder muito grande sobre nossas vidas e tem a ver com o melancólico, tem a ver com a linha do verão. Então tudo que você olha, o sol, vamos pensar, ele brilha, ele tem aquele fator, das 10 da manhã ele começa a se alterar, né? Ele começa a ficar mais intenso. Ao meio-dia, gente, é exato, é aquele sol que, vamos pensar, dependendo do estado que nós estamos, né? Pelo menos aqui no Brasil, que somos muito, né? É um país mais tropical, mas a parte do Nordeste, é onde o sol nasce primeiro, lá pro lado de João Pessoa, Natal, você vai ver que aquele lugar, gente, é meio-dia, o sol, a claridade que tem é intensa, intensa. O mar, o tom da água do mar fica a coisa mais linda, né? A gente vê aqui no Brasil, tem umas cores que a gente fala, meu Deus, isso é sua criação. Porque ele nos faz também entender a natureza, né? É o dia claro, é o mar azul, é aquela coisa da água calma, não é uma água muito intensa, porque o verão ele não tem esse poder de intensidade, de poder de ir para cima, né? Na saturação, igual eu falei, do preto, mas ele é mais sutil, ele é mais... A cor suja muito mais rápido, mas eu vou falar aí as cores pastéis. Quando você tem identidade, que você vê as pessoas que gostam muito disso, aquelas cores azul bebê, verde bebê, né? Que as pessoas até falam que é o bebê, porque o bebê é frágil. Ele traz totalmente uma intensidade maior de branco, tá? Então, e como eu falei pra você, o branco foi a parte de luz, foi aonde foi haja luz, foi aonde houve cor, né? Então, e aí vem, bom dia, Thaís, seja bem-vinda aqui. E aí, esse fator de cor, de falar sobre o branco, como eu falei pra você, o branco tem 2 intensidades. E eu falo que ele tem 2 intensidades também no temperamento, tá? Todas as cores têm 2 fatores, do bem e do mal. Todas, os 4 temperamentos que eu falo, ele tem uma ação, né, do lado bom e do lado ruim, todos. Então, pra gente entender que não temos que parar só em um e achar, mas nós podemos mudar isso, tá? É o único que tem poder de mudança nisso somos nós, mudando as nossas emoções do que qualquer coisa.
E aí eu falo pra você que é onde o temperamento pega. Se você transforma esse temperamento cuidando de você, mudando essa forma de cor, você vai ver que tudo isso também transforma, porque o que os seus olhos vê é o que você é naquele momento. Então, quando eu falo do branco e falo dessa delicadeza, sabe, ele traz essa sensibilidade no tecido. E se eu falo do tecido, é tecido de altos padrões, né? Falando de roupa, é tecidos de seda, tecidos mais a linha que puxa muito fácil e já estraga, que é aquelas roupas de linho. Então tudo que tem nobreza é umas coisas que a gente tem muito na linha do verão. E também tem os cortes de roupa que eu posso falar para vocês, que tem muito a ver com a intenção do temperamento e também tem muito a ver com a cor, tá? Então tem pessoas que usam uma forma e uma cor de outra para ter uma intensidade nos dois temperamentos. Isso a gente fala que é uma linha de moda, que também se trabalha muito sobre o Pantone, que é o que eu falei para vocês ontem. O Pantone, ele, em primeiro lugar do mundo, é o que distribui a cor sobre moda. Toda moda, tudo que vocês entendem, vem o Pantone. Se o Pantone lança, por exemplo, vamos pensar em qual cor que o Pantone lançou agora, do final do ano para agora. Entenda que ele lança do final do ano e vai para esse ano, para o final do ano lançar outro. Esse ano que passou foi muito as cores do lilás, né? Lilás, roxo. Veio com uma intensidade muito forte o Pantone com o roxo, que todo mundo era aquele azul, sabe, igual carbono, né? Que chega a ser um roxo azulado muito intenso. Por quê? A Pantone lança e se torna uma lei no mundo. E todo mundo passa a usar, porque nós somos totalmente reptilianos. Nós passamos a repetir o que os outros fazem. Isso é por mais que você fuja, eu não sou através de moda. Você pode querer brigar, porque tem pessoas que são contraditórias. Mas no fundo, ela cata alguma coisinha, porque sempre eles vão trazer isso no alimento, eles vão trazer na roupa, eles vão trazer no designer de casa, de móveis. Então, quando a Pantone lança alguma cor, automaticamente aquilo também é influenciado para todo mundo, né? Que é o mundo geral mesmo. E falando do branco, ele tem um poder tão intenso sobre nós, que ele é uma das, que eu falei pra vocês, que tem muitas partes de psicologia, que vê o verão de duas formas, né? Nós do visagismo, que é um dos meus professores, que foi o Felipe, ele trazia muito que há o verão, né? Há o melancólico artístico e o melancólico científico. Porque o científico, ele é muito conservador, ao ponto de ser muito próximo, até de ter uma afirmação maior com o cinza até, né? Porque o cinza é uma junção do preto e do branco, mas ele tem muito poder de conservação, de uma pessoa conservadora, é aquela pessoa muito, muito, muito clássica, que a vida inteira ela vai gostar de uma forma e ela não vai largar, abrir mão, porque ela é insegura de mudança, porque ela não tem muita segurança em quem é ela. Tá? E eu vou falar pra vocês que em todos os sentidos do branco, é as pessoas que, como eu já vim falando aqui, o melancólico é ótimo em algumas ações, ótimo, que é o que eu falo de todas os temperamentos, mas tem muito temperamento que ele se torna muito inseguro em usar uma cor diferente, ele fica muito, como que eu falo, enraizado, né, sobre aquele fator que ele entendeu, e é muito até mais trabalhoso para nós que trabalhamos com essa linha de visagismo trazer outras formas para ele experimentar, porque ele é inseguro, então ele tem muita dificuldade para experimentar, né? Mas aí tem o científico, que é esse, que é mais, né, tem essa seriedade, tem o artístico. O artístico é mais prático da gente trabalhar, porque ele vai para as 4 estações fácil e volta para dele com predominância, é a pessoa que sobressai, que consegue abrir o seu próprio negócio, que consegue pôr cor naquele negócio e se influenciar diante do pessoal que ele tá. E como eu falei, eu vou falar um pouquinho de cada uma, gente. Cada cor, ela vem numa intensidade, tá? Eu quero que você entenda que cada linha de cor dentro do cérebro, tá? Como que o cérebro funciona, e eu vou estar falando por enquanto, como eu falei para vocês, eu não tenho eu não consigo ainda, né, colocar, mas ela vai, depois a Má aqui vai ajudar, né, que é a minha equipe número 1, colocar algumas cores para vocês entenderem, falando um pouco mais sobre isso, né? No cérebro, o branco, ele tem pureza, higiene e calma. O cinza, ele traz indecisão e sem energia. Então, quando vocês pensam na cor cinza para vestir, para colocar sobre vocês, entendam que ele tem essa intensidade no cérebro, tá? O preto é luxo, mistério e luto. O azul marinho é poder e superioridade.
O azul mais claro, que eu falo que é do arco-íris, né? Que a gente traz aqueles dois azuis, tá? O frescor e tranquilidade. O verde, que a Rô falou ontem, né? Então, o verde ele tem um grande poder de harmonização e naturalidade. O amarelo é alegria, energia e alerta, tá na hora de acordar. O laranja, que é igual o que eu estou aqui, ele é emoção, impulso e alerta. Então ele vai também te trazer isso. Olha, cuidado, que aí tem coisa que você precisa se aprimorar ou pensar mais, tá? O rosa é delicadeza e afeição materna. Entenda que todas as vezes que você usar o rosa, e no cérebro é isso que ele age, por isso que eu falei que não existe para homem ou para mulher. Tem muitos homens que vai criar algo novo ou vai para um novo caminho, ele precisa ter essa afeição junto dele, ele precisa se sentir mais seguro. Então o rosa ajuda muito isso, tá? E vamos falar desse roxo, que eu falo que é mais o fúcsia, que todo mundo fala aí, que é uma cor mais avermelhada. É o roxo, mas é um roxo mais quente, mais avermelhado. Ele traz modernidade e também egoísmo, né? É uma pessoa que é mais centralizada nela. Ela consegue passar o que ela quer para o outro. E o marrom é conservadorismo, tá? Então, isso é um pouquinho do que eu quero que vocês entendam sobre cada cor no cérebro, mas não é muito só uma ação, é só em uma forma. Mas a cor branca, ela traz, como eu falei para vocês, a paz, a pureza e a passividade, limpeza. E outra coisa que eu quero que vocês entendam, dependendo do estado, ela é associada ao luto e à tristeza. Então não ache que o branco, porque tem lugares mesmo, a Afeganistão, né, que eu acho que consegue falar difícil, mas consegui falar. O luto lá, as pessoas, você pode perceber que eles andam de preto, né, com a roupa na rua, tudo, mas quando morrem é enterrado com cor branca. E os caras que são do mal, eles usam lá o branco, né? Que eles são os terroristas. É tudo louco, gente. Só pra vocês entenderem como isso tem poder em cada estado que nós estamos. E lá tem um fator que vocês vão entender, que teve uma briga, né? Que a gente já falou que isso, biblicamente, nós entendemos que foi entre, né, o Ismael, filho de Abraão. Então, por revolta, ele trouxe tudo isso de dores para todo mundo, né? Porque nós vemos como o irmão sendo morto, nós também somos atingidos. Então o branco, ele tem esse poder em alguns lugares. Então não acho que só o preto ele leva a morte ou o luto. O branco também tem esse poder. E o branco é a cor neutra, né? Como que eu falo para vocês, todas essas primeiras que eu tô falando de 4, só o primaveril, que vibração, que tem cor. As 3 cores, elas se tornam neutras. Todo mundo gosta, não tem o que fazer, eu vou usar o branco ou o cinza ou o preto, né? Usando muito forte, vai pro marronzinho, mas lutando, né? Isso é as cores básicas, né? As cores que as pessoas mais são básicas, é o que elas querem fazer. Outra cor que eu falo é o cinza. O cinza, ele simboliza a linha da construção, estabilidade, sucesso e qualidade. Bem utilizado, o cinza oferece equilíbrio, flexibilidade, por ser o equilíbrio entre o preto e o branco. Então eu quero que vocês entendam isso, tá? E o cinza, ele tem um símbolo, o símbolo que é o arquétipo dele, que é o que eu falo sobre o que é o arquétipo, né? Que eu já expliquei aqui um monte de vezes, é da indecisão e da ausência de energia. Então, quando nós precisamos acalmar a pessoa, eu uso muito o direcionamento do cinza. Então, uma pessoa tá no 220, que aí nós vamos falar que o 220 é do primavera. Qual é a cor contrária do cinza? É as cores vibrantes. Tá? Ele tem um pouco de repulsa a isso. A pessoa que tem muito cinza, ele não gosta de cor vibrante. Ele fala, não gosta dessa cor. Esse flúor aí pra mim é horrível. Esse laranja, meu Deus, que eu nunca usaria. Por quê? O cinza, ele foge de ter energia. Então ele prefere expelir sobre ele. Então esse formato de cor, ele tem um pouco de repulsa, tá? E aí vamos falar do preto. O preto, ele transmite introspecção, ele favorece o autoanálise e significa também a dignidade, sofisticação e luxo. E uso em excesso estimula a melancolia. Aí eu falo para vocês que também tem um grande poder. O cinza escuro, que é o cinza mais indo pro preto. E o preto em si, quando uma pessoa começa 24 horas só com preto, eu falo, prestem atenção nos seus jovens, né? Porque o jovem, ele é típico de usar primaveril. Isso é muito natureza do jovem, porque é uma estação que ele está passando. Ah, não, mas ele só gosta de preto, ele só quer viver preto, porque ele criou uma tribo.
Só que cuidado, que essas tripos pode levar seu filho à morte, ou sua filha, né? Porque é o maior índice de suicídio que nós temos entre a adolescência é quando vemos aquele jovem que está usando roupa muito preta, daí ele rapa um lado da cabeça, depois ele rapa outro lado da cabeça, então ele começa a dar sinais. Ninguém, olha gente, eu vou falar que isso é tão sério que no domingo eu ouvi isso claramente. A doença, ela nunca se aparece de vez. Ah, tô doente. Ela vem anos e anos e anos ali escondida para querer revelar. E aonde que tá a verdadeira doença? No inconsciente, que eu falei para vocês, que está lá no nosso intuitivo, que tem muito a ver com a linha do cinza. Ele fica guardado na caixinha, né? Então, ali é dores que a gente nem sabe, nem lembra dela com convicção, só que um dia essa dor e essa falta pode matar. Então, por isso, prestem atenção em vocês, olhem que o seu corpo começa a dar sinal, a sua casa começa a dar sinal. Então, quem tem filhos e olha, um sobrinho, eu posso contar para vocês que já houve isso dentro da minha profissão, que eu já comentei com você, que já chegou uma jovem, uma menina, e ela é a coisa mais linda, essa menina, e de pouquinho em pouquinho ela vinha só de roupinha preta, não queria mais saber, e falava, ah, eu não queria vir, minha mãe que obrigou eu não queria estar aqui, eu não sei pra que eu tenho que cortar cabelo, eu não sei pra quê, e aí todo mundo fala, não, isso é coisa de adolescente, isso não precisa se preocupar, porque passa. Gente, não passa, não passa, cuidado. E ali aquela menina foi dando sinais. E um dia ela chegou, a mãe, ela falou, eu quero pintar o meu cabelo. Ela pediu para rapar o lado esquerdo e automaticamente ela pediu para pintar o cabelo de azul. E eu já falei aqui um pouquinho, hoje eu vou, vou reforçar que essa cor do azul, ela tem um poder que traz o bem e a intensidade dela, dependendo no cabelo, traz uma linha de melancolia muito alta. E aí é a hora do sinal, cuidado, vai estudar essa pessoa, traz ela para perto, conversa com ela. E aí foi um fator que eu falo que foi até minha tese e foi uma grande vitória, que eu consegui captar isso, eu consegui ter a energia daquela menina e eu trouxe ela para perto, tá? Chegou um dia que até a mãe tinha muita imposição, né? Tem um fator, né, de... Eu falo que quando a gente tem algumas profissões aí, também tem um fator de a profissão sair primeiro de quem somos, né? E a pessoa se perde dentro disso. Muitas vezes ela perde a família, ela perde tudo por uma arrogância, por uma soberba, por dor. Porque tudo eu posso falar pra você que tem um fator de dor, né? Que a pessoa falou por isso é porque ela passou lá atrás dores, então ela automaticamente vai se defender. E essa mulher trabalhava com a parte da mente, psiquiatra, então trabalhava com isso e não teve essa percepção que a filha estava passando por esse fator, que estava doendo muito e ela não sabia por que doía. E ali eu comecei a trabalhar com essa menina, comecei a conversar com ela e um dia a mãe falou, eu falei, não, faz um favor pra mim, deixa ela comigo e depois você vem buscar, quando estiver pronto eu te ligo. E ali eu conversei com ela e ela veio para pintar o cabelo de azul. E nesse dia foi um dos desafios mais fortes que eu tive dentro da profissão. Por uma menina de 13 para 14 anos, ter que mostrar para ela aonde era que estava a dor dela e se ela conseguisse ela mesma reconhecer aquilo, ela poderia mudar aquilo. E ali ela estava numa junção de dores por uma separação dos pais e ela culpava a mãe. Ela, no cérebro dela, a culpa daquilo tudo acontecer era um abandono materno. Tá? Porque a mãe sempre estudou muito, viajou muito e deixava ela um pouquinho. Então, na alma, gente, eu não quero que vocês entendam que a culpa era da mãe, tá? Eu tô falando pra você que era um fato que aquela criança adquiriu. Porque ela se sentia abandonada. E ela se sentia... E houve dores sobre ela, tá? De deixar essa criança com babá, com fatores, ela sofria abusos, tá? Morais, só pra você entender. Ali eu falo que é uma linha muito moral. E por ela sofrer, e ela ouvia muito disso. Você não vai ser capaz, você não vai dar em nada, você não presta para estudar, você é porca, você é sujeira, você só faz isso. E tudo isso vinha para ela, todos os dias aquela menina ouvia isso. E quando ela começou a refazer aquilo, ela falou assim, eu falei, você gosta do azul? Ah, eu gosto do azul, porque o azul liga, lembra que eu falei para vocês? Mas ele tem um fator de ter, né, porque ele é pro céu, ele mexe muito com a espiritualidade. Só que eu falo para você que mexer com a espiritualidade não quer dizer que você tem uma espiritualidade levando para o lado do bem. Tanto pode ser pro bem ou pro mal. Então é isso que ninguém entende. Todo mundo acha, tenho 3 partes, então espiritualmente eu já sou ganho. Não, gente, vocês têm que reconhecer isso.
E ali eu consegui conversar com aquela menina e eu falei pra ela, você precisa chamar a atenção de mãe, você precisa refazer esse lado feminino e vamos pensar numa coisa, você já tá mocinha e agora eu acho que a cor que mais influenciaria pra você, pra fazer com que você quer o abraço, você quer ser amiga da tua mãe, você quer que a sua maternidade, tipo, a maternidade restaure dentro dessa casa, gente. A gente aplicou o rosa, olha que doido. E ela aceitou, ela quis aquela cor. Gente, eu falo que em menos de um mês aquela menina foi transformada, a mãe totalmente focada, mudou a forma, tá? Mudou a forma. Só por uma pintura de cabelo, sim. Ela estava muito quieta, ela não falava. E quando ela falava, ela não falava, ela cuspia raiva. A criança era dessa forma. E ali ela foi cuidando. E ela percebeu, eu tive como falar para a mãe levou para um tratamento também psicológico, que é uma ajuda clínica. Eu não tenho poder na linha clínica. E isso mudou toda a história dessa menina, simplesmente com uma cor de cabelo. Então, quando o jovem começa nessa linha, dependendo da cor que ele escolhe, ele tá dando sinal. Quando eu falo pra você do azul, o azul ele tem um poder muito forte nas vestimentas, nas linhas de autoridade, de empoderamento, sabe, de ser uma pessoa mesmo que está impondo sobre isso. Mas também ele traz do outro lado melancolia, morte. Muitas vezes ele está pensando realmente de se fechar dentro daquele fator. Então você tem que tomar cuidado aonde é aplicado esse azul, aonde é aplicado o laranja, aonde é aplicado o vermelho. Porque cada fator sobre o seu corpo, ele tem um poder na sua emoção. E isso vai só alterando sobre quem você é. Como já tivemos dentro de curso, né? Falo pra você que é coisa muito louca. Pessoas, uma vez, olha, só pra vocês entenderem o quanto isso é forte, né? Que a cor tem uma intensidade. Então, dependendo da saturação da cor, se é saturada, é que vem do preto. E o preto, lembra que eu falei? Melancolia, morte. Porque aqui, gente, o que eu quero que vocês entendam, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um círculo cromático, tá? Aqui é um círculo cromático. Então, vamos pensar. Eu tô falando do azul, eu vou mostrar pra vocês o que é a revelação do azul, tá? Só assim pra vocês entenderem. Então, o que eu quero que vocês pensem? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam que tem 4 estações aqui, ó? Então, como que a gente tem definir qual que é a cor e qual a intensidade da cor? Se eu tenho uma cor mais nesse azul aqui, que é o azul mais claro, ele é reluzente, eu falo que ele é a cor do primavera. É um azul puro, é aquele azul que você vê que a intensidade dele é muito pura, né? Ela não tem muitas misturas. Então, por isso, por ela não ter muita mistura, ele é vibrante. Então, ela vem da linha do primavera, que é a linha do sanguíneo, igual eu falei pra vocês. Quando eu falo dessa segunda, aqui, ó, ele é um azul, mas é um azul que é misturado com o branco. E você lembra que tudo que eu falei, o azul bebê, tudo que traz a linha misturado com o branco é a linha do melancólico, que é a linha do verão. Então, aqui, quando eu tenho uma mistura que existe branco, ele é mais saturado Saturado não, gente, me perdoa. Ele tem mais intensidade na linha do melancólico, então ele tem uma porção muito alta de branco. Quando eu tô aqui, ó, é o azul mais acinzentado. E o que acontece? Ele tem uma pitada ali de preto e branco, então ele se torna um azul acinzentado. É o azul que traz a estação do fleumático. Então a pessoa que tem uma intensidade muito nesses tons é mais no azul do fleumático. E aqui é o azul do preto, que é o azul marinho. É o azul que tem uma intensidade maior de saturação, que tudo que vem do preto. Então vocês entendem um pouquinho? Acho que dá pra entender, gente. Se não der, fala aí comigo, porque eu falo. É ruim falar sozinho. Eu gostaria muito de bater papo com alguém, tá? Se vocês estão entendendo, se tem uma ideia aí do que vocês estão percebendo sobre isso, sobre a cor. Então, quando a gente vem falando de cores, a gente tem que falar o que a cor intensifica sobre a nossa imagem. O que ela tem de poder na nossa imagem. Então, quando passou um tempo, só para vocês entenderem o quanto isso tem empoderamento, você vai entender que principalmente nos cabelos é o que você refere isso. Então, tem muitas mulheres que usam só uma cor. Hoje eu falo, os homens também estão na área estética. Que eu falo que o visagismo, quando ele mostra só a cor na linha do visagisme, ele só traz essa linha estética. Ó, você gosta dessa cor,
isso e aquilo está dando sim para entender. Ah, que bom, Thaís, que bom, ó, gente, que legal que vocês estão entendendo. Então, o quanto você pega essa cor e vai tendo de influência, você vai vendo que isso vai mudando na sua história e na sua percepção de imagem, né? Então, o cabelo é o que mais tem intensidade. O cabelo é o que mostra muito. Sobre o vermelho na unha em outra intensidade, gente, porque daí eu falo do corpo, tá? Os esmaltes têm muito poder na mão, mas a mão é a ação do que a sua forma de trabalho age. Porque eu falo que no rosto, a sobrancelha, ela dá o fator do braço. Tá? Ela tem esse fator. E como eu falei nas outras lives, se você quiser, busca lá falando sobre sobrancelhas e ele vai estar explicando sobre isso. Então aí eu falo pra você que o formato da unha também tem poder. Mais poder às vezes do que a cor, tá? Então a cor, ela só mexe numa intensidade da emoção. A forma, ela faz você ter uma ação, é diferente. Gente, isso é muito louco, tá? É muito louco. Então quando eu uno a forma e a cor, nossa, a explosão na certa. Então hoje, como o meu trabalho está sendo direcionado a isso. Porque o visagismo, ele traz uma linha emocional. E aí, como eu falei pra vocês, eu fui buscar o que era o criacionismo, que dá uma intensidade sobre isso e dá um poder muito maior no que você quer. Porque, igual eu falei pra vocês, eu perguntei para um monte de mentor aqui, muito mentor não tinha resposta pra mim. E eu fui perguntar pra quem criou, que foi papai. Então a gente tem uma intensidade maior até com Deus, eu falo isso, até porque eu ativei bastante essa linha espirituosa, mas indo pro lado de quem realmente fez a criação. Então a minha fé é uma forma que eu coloco em todos os lugares, independente da pessoa crer ou deixar de crer, que daí o problema não é meu, né? Mas a minha fé, ela intensifica cada dia mais esse meu propósito, é o que eu gosto de fazer, eu amo pessoas, e o que eu posso fazer, gente, para replicar nas pessoas, eu faço, entende? Porque é um fator de tanto amor que a gente vê que dá uma diferença sobre isso, que você muda toda a questão sobre a sua história. Então, quando eu pego um pouquinho falando sobre cor, e aí a gente voltando lá, falando dos cabelos, né? Que muitas pessoas vão entender que foi aonde eu comecei, gente. Eu não tenho como não falar do cabelo, não falar da cor, da intensidade disso. Mas a cor do cabelo, ela tem uma intensidade. Eu vou falar pra vocês só um ato que aconteceu na minha vida. Eu comentei com vocês na sexta-feira passada que eu fiquei viúva aos 27 anos. E com acho que uns 5 meses para 6 meses eu entrei, foi quando eu comecei a trabalhar firmemente no salão fora de casa, porque eu já atuava como na área, mas não tinha isso tudo. Eu trabalhava em casa, sabe, pegava a família, era o vizinho mais próximo, e ali eu já adquiria um dinheirinho, mas não era nada de intensidade de salão. Cafezinho aí, gente. Mas o que pega muito quando eu cheguei nesse salão, a Adriana eu não tinha muita intensidade, porque eu era uma cabeleireira, sempre fui, gente, até posso falar pra vocês. E isso tem muito a ver com essa forma da minha testa aqui, que ela é oval e é muito linha do melancólico, tá? Ela é muito a linha do verão. Então essa forma de expor, de pensamento, não é tão fácil de eu aceitar essa mudança drástica no cabelo. Por exemplo, o pessoal pinta de azul, de verde, rosa, e o pessoal faz um monte de loucura em cortes e tal. Eu nunca fui tão ousada, acho que a parte mais ousada que eu fui foi fazer uma franja, e não tive identidade, porque a franja, ela cobre, né, o que eu quero passar para as pessoas e os meus pensamentos. E eu sou aquela pessoa muito aberta. Eu, assim como eu falo, eu sou muito livre, né? Então eu chego e já vou passando o que eu penso mesmo. Então, se a pessoa pedir minha opinião também eu vou dar, mas se não pedir eu fico na minha, mas eu sempre revelo realmente o que eu tô pensando. E a pessoa, quando ela precisa dar uma baixada nisso, uma franja ajuda muito. E nessa parte de cor de cabelo foi quando eu cheguei nesse salão. E tinha tudo muito certinho, gente. Aquele cabelo comprido, cacheadinho, até parecia miojo. O meu cabelo todo cacheado. E aí, não existia ainda essa linha de visagismo, de cuidado, nada disso, né? Eu nem tinha noção do que ia acontecer no meu projeto de vida aí, na minha andança, vamos pensar. E ali eu trabalhava com a Daisy, né? Que é uma delícia essa pessoa, ela me ajudou muito na profissão. E ela falou, pelo amor de Deus, gente. E aí eu vou falar pra vocês, ela é travesti, né? Então, eles têm aquele uau! Pega, e foi uma coisa que quebrou tanto os meus preconceitos. Era uma pessoa formidável, é uma pessoa formidável, que ela está fora do Brasil hoje, mas é uma pessoa que me ajudou muito. E ali ela falou, não, eu não quero te ver dessa forma com esse cabelo, vamos mudar tudo. E aí foi uma coisa de louco, ela alisou o meu cabelo e coloriu o meu cabelo. E ela me deu a cartela, Dri, qual cor você intensifica? Porque era natural. Qual cor você escolhe? Eu escolhi um vermelho muito indo pro preto, aquele vermelho saturado.
E eu fiquei com esse cabelo, gente, até quando eu conheci o Renato. E foi muito louco quando meu marido, né, depois de 3 anos, então eu usei esse cabelo durante 3 anos da minha vida. Muito fechada, não mostrava nada pra ninguém, porque esse vermelho mais saturado, ele tem muito impulso pra fazer as coisas, mas ele tá fechado pra qualquer negócio. Isso também tem um fator. E tem um lado de melancolia, tem um lado de tristeza ali. E eu estava com raiva no momento, só que eu não expressava isso. E deu raiva, quando eu fiquei viúva, fiquei com raiva de Deus, eu não conhecia muito a palavra, não tinha poder. Então eu culpei Deus por estar viúva, eu fiquei com raiva porque ele me abandonou. Então eu tinha um monte de sentimentos sobre o luto. E muitas coisas, hoje eu falo isso com muita tranquilidade, gente. Eu sei que muitas outras pessoas vão ser curadas através disso. Só que naquela época eu estava muito doente. E Deus já me via, ele já me entendia. E ele não me repeliu, ele trouxe eu para perto. E olha que eu já tinha uma religião de muitos anos nessa época, só para vocês entenderem. Tinha religião e vivia ali, era bem, até vamos dizer, meio beata ali, meio parecido, muito, né, a formas de trajes, de roupa. Então eu era aquilo. Só que ali foi mudando um pouco a Adriana quem era. Então eu comecei a trazer um pouco da minha liberdade, mas muito sutil, mas o meu cabelo transferia isso e eu não entendia. Quando eu conheci o Renato, foi muito doido, que a primeira coisa que eu fiz foi querer trocar a tonalidade do vermelho. Eu não parei de usar o vermelho, tanto que eu casada, né, tem fotos, né, do casamento, e olha que eu olho para aquele cabelo e falo, cara, como que eu tava com esse cabelo, gente? E é muito louco. E eu tava com o cabelo vermelho mais claro. Mas por quê? Porque quando o Tadeu faleceu, que esse é o meu marido que faleceu, quero que vocês entendam, e Renato é o meu esposo atual, que graças a Deus tudo se fez novo. Mas como que era? Essa transição foi a primeira coisa. E eu lembro que quando eu estava pronta para se relacionar, porque não foi quando eu conheci o Renato que comecei a ter relacionamento. Na semana que eu conheci o Renato, eu mudei o tom do cabelo. De vez de ser um vermelho saturado, eu pus um vermelho mais vibrante. E tanto que ela tinha feito umas mechinhas. Então ficou aquele vermelho aqui mais um vermelho intenso na raiz, né? Mas umas mechas mais vibrantes em cima. Por quê? Porque naquele momento, gente, eu tinha passado por uma transição. O meu cérebro já falou, ó, você venceu o luto. Agora é hora de você recomeçar. Então você entende que a cor te dá uma influência. E o cabelo também. Todas as pessoas que precisam passar por uma mudança, ela pensa em mudar a cor do cabelo. Muitas delas não têm coragem, mas elas têm um pensamento sobre isso. Elas pensam em fazer um corte. Muitas vezes um cara também, uma pessoa pensa, o homem, né? Ele também pensa sobre isso. Ah, vou fazer uns fiozinhos aqui de claro, o que você acha? Ah, eu tô ficando com o cabelo muito branco, você acha de eu fazer umas luzes inversas? Porque o homem também usa, tá? E eu quero falar pra vocês que eu não tô falando de adolescente, que adolescente ele tem todo esse processo de mudança, é natural, não briguem com eles, deixa eles. A única coisa que eu falo é quando, dependendo da cor que eles escolherem, daí vocês têm uma ideia, conversa com esse filho, presta atenção neles. E isso vai fazer toda a diferença. Gente, olha, eu vou falar pra vocês que cores tem anos e anos que eu estudo. Ao todo aí, uns 20 anos só estudando cores, porque eu vou falar pra você que quando eu cheguei para estudar colorimetria, faz já 19 anos que eu fiz o primeiro curso, mas eu já me interessava por cor. Então eu fazia biscuit e usava as cores. Eu fiz pintura em pano, sabe pano de prato? Eu adorava e adorava pela cor. Então você entende que sempre esse lado artístico meu sempre houve. Então eu não fui da noite pro dia e falei, agora eu gosto de cor e vou estudar cores. E isso é tão intenso na minha vida que quando a minha filha teve a oportunidade, que eu falei pra ela, filha, agora é hora de ir pra uma faculdade, você decidiu, porque eu sempre deixei eles muito livres, tanto o meu filho quanto a filha. E ela virou e falou assim, mãe, eu quero fazer uma faculdade de cor. Porque eu tenho um orgulho, nossa, é tão gostoso ver você, do jeito que você gosta de cores e tal, e você fala que a gente fala como repele e como traz, né, a pessoa para próximo, para perto. E troca, né, o filho ele tem uma troca muito grande com nós, e muitos filhos seguem a profissão do pai para dar continuidade, não é por uma obrigação, é por uma intenção, é porque ele quer. Então intenção é porque eu entendi e eu tenho uma intenção de levar isso à frente. Então assim... E ela também veio estudar cores e eu falei naquele momento, filha, mas cabeleireiro sofre, né? Porque eu só tinha a ideia de estudar cor de ser cabeleireiro e não é verdade. Era uma falta de informação. E hoje ela ama isso, a Mayara tem um desenvolvimento lindo em produzir isso, em replicar isso em cabelo. Ela tem uma visão muito clara sobre altura de tom e porquê daquela cor.
e ela trabalha no Visagisme, que é a parte estética que eu falo pra vocês. E tem um resultado maravilhoso em cada cabelo, em cada forma. Eu falo, nossa filha, que coisa linda, né? E isso dela já vai pra quase 15 anos também, ela estudando nessa linha aí de cor. Então a cor, ela muda toda a nossa vida. Hoje o meu trabalho aqui, como eu falei pra vocês, eu mudei o meu espaço, a minha casa, e fiz um lugar que eu atuo em trabalho, por enquanto que nós estamos indo pro novo, como eu falei pra vocês, estamos só trabalhando esses últimos detalhes aí, mas já já a gente já vai estar falando esse novo endereço pra vocês, e quem tem interesse de conhecer esse trabalho de perto, querer conhecer um pouco mais, como eu falei pra vocês, não precisa abandonar o cabeleireiro que vocês amam, não precisa vir fazer o trabalho de produção comigo, mas se você quiser entender o que você quer replicar sobre você, se torna mais fácil, porque também vai ajudar o profissional. Porque você leva uma coisa mais pronta, olha, eu preciso usar isso. Porque também se for falar pela altura de tom ou que sua pele atua ou não, às vezes você não vai pôr o que a sua emoção precise. Então por isso que é tão interessante vocês pensarem sobre isso. Gente, eu vou estar finalizando, né, que já passamos, né, olha, um tempinho aí, desculpa aí pelo tempo passado, já passei, já a live aqui, ultimamente eles não estão caindo, né, mas que possa ser vibrante para vocês, usem cores, influencie-se com cores, entenda as cores, olhem para você e veja qual cor você se identifica. Vou estar trazendo para vocês, igual eu falei para vocês, na medida do meu possível, eu vou vir aqui às 9h01, amanhã também. Espero, né, vocês aqui comigo, e eu vou falar mais de cores, tá? Porque quando a gente abre cores é intenso, igual eu falei pra vocês, tem 20 anos aí de estudo, gente. Então tem muita coisa. E lembre-se, nós, tá? O nosso cabelo, nossa forma, ele é simplesmente a moldura. Então dentro da minha emoção que eu trago pra fora dessa moldura fica perfeito. Então depende de mim. Eu posso ser um ser que eu posso mudar. Então a maior mudança na minha vida tá sobre quem eu sou. Não adianta a gente esperar que o outro mude para mim, mas adianta eu mudar em quem eu sou. Adianta eu mudar meus pensamentos, entender um pouquinho mais quem eu sou e fazer de nós umas pessoas mais interessantes para o mundo. O mundo tá precisando de cor, gente. O mundo tá precisando de vida, de alegria. E cor faz isso. Cor mexe na emoção. Cor traz para nós o que nós precisamos. Então, se Deus, ele fez com que nós entendêssemos que a cor que ele pôs lá no arco é para nos alimentar e trazer esperança, porque nós sabemos que dali nós não vamos morrer, que ele está renovando a aliança que ele tem conosco. Então isso é o arco. Então entenda, e o arco é feito de cor, para quê? Para que a gente entenda que a nossa emoção tem necessidade de fazer aliança com esse Deus. Todos os dias eu quero que você entenda sobre isso. A sua alma tem necessidade de se conectar com essa aliança novamente. Então vá conhecer, vá entender. Tudo que eu tô te falando aqui, leia, que vocês vão ver que a Bíblia, ela corresponde ao que eu tô falando, tá? Muito obrigada, um grande abraço para vocês. Excelente dia a todos. Beijo, meninos e meninas, né?